Olá, estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, do Brasil, de outras cositas más e às vezes até do mundo. E dessa vez vocês estão estranhando, porque quem está abrindo sou eu, não foi aquele olá da Camila. É porque hoje também é um episódio bem especial, o primeiro do ano de 2024, e temos uma entrevistada, assim, super legal. Nós estamos hoje com 3 jornalistas, não é, Evelyn Rebouças? Menina, mulher, quanto tempo no espelho tu treinou esse teu olá, olá, mas foi maravilhoso, sensual, perfeito. E é um episódio especial mesmo, eu tô morta de feliz. Gente, ano eleitoral vai ser uma loucura esse ano. Muito feliz com a nossa convidada, né, um nome que muita gente já pedia, já queria. Quem tá vendo no YouTube já sabe, né? Mas a gente faz um suspensezinho para quem tá ouvindo no Spotify. E é isso, bora fazer um episódio bem massa e que seja um ano maravilhoso para todas. E claro que estou com Camila Fernandes. Tá vendo? Começou 2024 eu sendo substituída. Tudo bem, mas pela Inês pode, né? A Inês é a favorita. Aquela novela, a favorita, é a Inês Aparecida. Pois é, gente, olha que alegria a gente começar o ano reunindo 4 cunhãs jornalistas aqui, na verdade, e com a nossa convidada, vocês já vou ter que anunciar, né? A pessoa que toda vez que a gente pergunta para os nossos ouvintes quem você gostaria que a gente entrevistasse, quem você gostaria, sempre está na lista dos mais. É a ex-prefeita de Fortaleza, deputada federal, Luiziane Lins. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, viu? Oi, Camila, Eberly, nossa Inês Aparecida, é uma alegria. Vocês não sabem quanto eu já tinha ouvido falar desse programa. Esse programa realmente já rompeu aqui os limites do Ceará, já se fala aí sobre um dos melhores podcasts de mulheres, sobre mulheres, com mulheres, e produzido e apresentado por mulheres. Então, parabéns pelo trabalho. Acho que é um encontro de olhares muito interessante, e principalmente o nosso olhar jornalístico, né, a partir também da nossa ótica de mulheres, né? Estou aqui à disposição, né? Vamos conversar. Pois é, pois é. Como é tradição, a gente faz, né, primeiro uma apresentação assim, fala a ficha corrida dos nossos entrevistados, e eu vou fazer hoje as honras da casa. É uma breve apresentação, claro, o currículo é longo. Deputada federal Luiziane Lins, nasceu em Fortaleza no dia 18 de novembro de 1968, filha de mãe professora e pai militar, cresceu no bairro da Maraponga, tem 3 irmãos e um filho. Além 4 irmãos. 4 irmãos, pronto, porque já corrigi. O papai teve um outro, que não somos da mamãe e do papai. Pronto. Então, são 4 irmãos homens. Muito bem. E a Luiziane no meio para mandar em tudinho. Além de estar na política há muito tempo, Luiziane é jornalista, professora do curso de jornalismo da UFC desde 95, está licenciada há algum tempo, porque exerce cargos políticos, mas é minha colega lá, inclusive. Seu primeiro mandato foi de vereadora de Fortaleza, eleita em 96, depois foi deputada estadual, eleita em 2002, e ainda deputada concorreu à prefeitura de Fortaleza em 2004 e ganhou contra tudo e contra todos, inclusive na época o próprio PT não queria que ela fosse candidata, PT nacional a gente fala, né? Que já tinha na época o presidente Lula em seu primeiro mandato. E ela se elegeu a segunda mulher a comandar a capital cearense aos 36 anos. Em 2008, Luiziane foi reeleita, mas só que no final do segundo mandato ela não conseguiu reeleger o seu sucessor, o hoje governador Eumano de Freitas, que na época foi candidato a prefeito. Hoje, 2024, Luiziane está aí como pré-candidata à prefeitura de Fortaleza pelo PT, está também como deputada federal em seu terceiro mandato. E vamos começar, Luiziane, nessa questão fazendo essa comparação 2004 com hoje, quase 20 anos depois, né? Aliás, 20 anos, 20 anos depois. 20 anos depois. Na época, o PT, né, parte do PT do Ceará, né, muito alinhado ao PT nacional, com o Zé Dirceu, que estava no comando ali da articulação política do governo Lula, puxou literalmente seu tapete, tentou puxar muito, né? Na verdade não conseguiu, mas eles queriam apoiar o Inácio Arruda, na época candidato pelo PCdoB, à prefeitura de Fortaleza. E você enfrentou diretamente, ganhou com o apoio do diretório municipal, e foi assim uma candidatura muito surpreendente. Acho que foi a surpresa do Brasil na época, foi a sua vitória em Fortaleza. E agora, recentemente, eu vi, assim, o Ciro Gomes fala muita coisa, e uma das coisas que ele falou foi: estão tentando puxar o tapete da Luiziane. Ele se referiu especificamente a Camilo Santana, que quer tirar seu tapete, e eu queria saber se isso está acontecendo de novo mesmo. Bom, Camila, eu
posso dizer que nunca é fácil para nós mulheres. Nunca, nunca. Sempre é um problema. Você precisa ser 3 vezes melhor, você ser 3 vezes mais para você ser equiparada ao mesmo patamar dos homens que fazem a mesma coisa. Então, a primeira coisa é isso. Então, é surpreendente imaginar que 20 anos depois eu possa estar passando de novo por uma situação de 20 anos atrás. Eu só queria fazer um destaque que 2008 eu fui reeleita no primeiro turno. Sim. Foi a única vez que Fortaleza elegeu o prefeito no primeiro turno de um processo eleitoral. Nunca isso aconteceu. Por quê? Fortaleza é uma cidade insurgente, Fortaleza é uma cidade rebelde, Fortaleza é uma cidade muito desigual. Fortaleza não é para os fracos, como costuma se dizer. É uma cidade com muitas complexidades, com muitas delicadezas, com muitas singularidades. Então, assim, eu acho que há uma conformação em curso. Como ela vai resultar do ponto de vista eleitoral ou do ponto de vista político-partidário, ainda vamos ver. E eu acho que 2024 vai ser fundamental para a gente saber que PT sai depois do ano de 2024. Porque não é só um processo de disputa eleitoral, é um processo também, né, de conformação do partido. Que velozmente, infelizmente, nos últimos períodos, nós tivemos assim, alguns processos que tem uma boa parte da militância que não está satisfeita, né? Porque assim, a gente já viu esse processo antes. Quando o Lula foi eleito em 2002, já havia um processo de muita gente querer entrar no PT, porque o PT estava no poder. Aí depois veio a reviravolta, aí depois o Lula foi preso, etc. e tal, e todo mundo... Então, assim, por exemplo, eu fui em 2016 candidata a prefeita, em 2020, porque ninguém queria ser. E porque precisava que a gente deixasse o partido vivo aqui em Fortaleza. Porque havia um setor dentro do PT que, naquele momento, apoiavam a gente e compor a chapa do Roberto Cláudio. Então, precisava que alguém botasse a cara a tapa, como se diz, né, o povo diz, para a gente poder viabilizar um protagonismo partidário do PT em Fortaleza. E isso não é uma coisa à toa. Estava aqui olhando, você falou aqui da questão do Elmano, no processo eleitoral anterior, ali em 2012, logo que eu saí da prefeitura, porque, inclusive, na entrevista, vocês comentaram aqui, que teve o Cid, que quando o Cid foi para lá para falar com o Lula, para dizer que o governo não estava bem avaliado e para dizer que o candidato tinha sido, que fosse do PT, mas fosse indicado para ele. Quer dizer, ele já tinha em mente o Camilo em 2012. Uhum. Mas, obviamente... Foi, Camilo Santana era a escolha do Cid Gomes na época. Ele tentou muito. Fazer a tratativa. Agora, é muito interessante. É como se eu chegasse para o Cid, dissesse, olha, sinto muito, mas eu acho que eu que tenho que indicar o teu candidato, o teu sucessor. É desse jeito. É você imaginar em outras vias, é essa coisa. É se eu chegar agora para o Camilo e dizer, olha, quem vai escolher teu sucessor sou eu. Ou seja, é a dita cujo infame do machismo estrutural. Nós não podemos, e não era, a avaliação do Cid estava equivocada. Isso é uma conversa que eu vou ter com ele, porque eu tenho uma relação boa pessoal com ele. Aqui foi a capa do jornal O Povo, da sexta-feira antes do processo eleitoral de 2012, do Elmano versus Roberto Cláudio. Sim, estava empatado, né? Rigorosamente. Eles estavam empatados. Então, como é que a pessoa está no processo sozinha? Foi muito apertado. Não. E sem dizer que todo mundo que viveu aquele momento não vai esquecer que foi uma mega operação de corrupção eleitoral no dia da eleição. Se a gente não disser isso, a gente está camuflando as coisas. Nunca ficou provado, né, deputada? Nunca foi para frente. Assim, se fala muito, mas assim, só para deixar claro que não foi comprovado. Eu lembro que o PT, à época, disse que tinha provas a apresentar, se eu não me engano. Não teve um processo aberto. Não foi só prova, não, porque estava começando ainda essa história das redes, Facebook, então a gente pediu que quem tivesse. Porque, assim, para você caçar qualquer processo que tem um voto popular, precisa de uma coisa, isso foi aprendendo com o tempo, né? Com esse momento, inclusive, que precisa ter uma coisa chamada potencialidade. Por exemplo, eu preciso dizer que aquilo incidiu na cidade toda ao ponto de alterar a votação. Não adianta ser uma coisa pontual, né? E o que aconteceu, assim, a gente pediu para as pessoas mandarem. Então, a gente fez um mapa eletrônico gigante de Fortaleza, onde você clicava, onde as pessoas mandavam foto e abria. Carro do estado sendo usado para cima e para baixo. Ônibus do interior. Ônibus que veio do interior. Mais de 100 mil pessoas se dá notícia aqui. Porque eu recebi o seguinte recado da turma. Diga ela que eu vou ganhar de qualquer jeito.
E eu nunca fiz. Recado de quem? Recado do... Na época foi do Ciro, O que Ciro. mandou o recado para mim. Ganhamos de qualquer jeito. Aí eu fiquei pensando, mas gente, como é ganhar de qualquer jeito? Eu nunca fiz política comprando voto. Nunca fiz política de baixo clero. Então, assim, eu não imaginava o que era ganhar de qualquer jeito. E nem no dia, Fortaleza estava preparada para aquilo ali. Tanto é que nunca mais aconteceu. Sim. Agora o Wagner quase ganhou do Sarto. Foi. Né? Deram uma pesquisa. Uma semana a mais, ele ganhava, ele virava, né? E também porque as pesquisas do sábado, a eleição era domingo, colocaram 20 pontos de diferença de um para o outro. Então, significa que existe uma coisa latente na cidade, que, na minha opinião, é uma certa aversão à política coronelista, é uma certa aversão ao autoritarismo, à arrogância, e que, infelizmente, ela se recrudesce, ela se reinventa, entendeu? E faz parte. Então, assim, eu não sei, nós também. Nossa pré-candidatura tem mais 4 pré-candidatos, né? Eram 4, aí, com a entrada do Evandro Leitão no mês passado no PT, são 5 pré-candidaturas. E a gente está dialogando, eu acho que eu quero resolver isso da melhor forma possível. Agora, pergunta que não quer calar, e que as pessoas me fazem, e que eu também me faço. Nas piores condições de 2016 e 2020, o Camilo era governador, mas ele usou, porque quem normalmente junta, que agrega, é o poder. Eu digo isso que eu fui prefeita, e em 2008, na nossa reeleição, que eu fui reeleita no primeiro turno, 12 partidos faziam parte da nossa aliança política. Então, assim, não tem esse problema de juntar as pessoas, não tem problema, não tem uma questão pessoal com ninguém para ser tratado. Mas em 2014, objetivamente, o Camilo eleito governador, filiado ao PT. Em 2016, eu fui sozinha para a eleição. PT foi PT. O Elmano foi meu vice, inclusive. Sim. Elmano, é o seguinte, tem uma tarefa ali para a gente cumprir. Nós não podemos deixar o PT em apuro, não, cara. Tipo, e ele, vamos, e foi o vice na época na chapa. 2020, o Lula que pediu, porque o Lula tinha passado por aquele processo. Eu estava lá no sindicato dos metalúrgicos, quando ele se apresentou para a Polícia Federal. Eu cheguei antes dele, inclusive do helicóptero dele chegar. Eu estava lá em Curitiba, e eu fui 9 vezes na vigília. Fiquei muito deprimida, fiquei muito triste, porque eu conheço o Lula desde menina. Então, assim, era muito triste ver aquela situação. Então, nem que fosse para ficar olhando do lado de fora, para lá, para onde ele estava, eu ia. Passei um ano novo lá. Um ano novo lá, era eu e a Gleice, de deputados federais, as duas, porque assim, o resto tinham pessoas, nunca ficou só. Então, assim, aí a pergunta, aí o Elmano eleito governador, o Lula numa virada histórica, que acho que isso acontece uma vez em cada, sei lá, 200 anos. E aí o Lula eleito governador, o Elmano, aliás, presidente, o Elmano eleito governador, agora... Eu, com 8 anos de experiência de administração do governo, conheço essa cidade como a palma da minha mão, já conhecia. Tive 2 mandatos de vereadora, deputada estadual, fora a minha relação com a cidade, que sempre foi uma relação muito estreita. Eu nasci, hoje chamo Maraponga, que é mais chique, sei lá, mas eu nasci no Mudubim Velho, sim, que é Mudubim, sim, que é aquela lá, Mudubim Velho, onde tem a igreja, ali por perto. Sim. Então, eu nasci ali, então fui criada num ambiente de periferia e um ambiente de lagoa, né? Porque tinha a Lagoa da Maraponga, tinha a Lagoa do Mudubim, tinha a Lagoa da Parangaba. Então, foi esse um ambiente que eu virei gente, digamos assim. Então, por que nesse momento eu abriria mão de representar o partido com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tive e com um governo exitoso que eu tenho certeza absoluta que foi? Pois, Luiziane, é isso que também todo mundo se admira com isso. E eu fiquei assim surpresa com a declaração do Guimarães, até ali, acho que foi no Roberto Moreira, ele dizendo quais são os critérios para escolher o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza esse ano. Ele disse que não é pesquisa, né? Que uma pessoa que consiga unir. O que é isso? Consiga unir consiga alianças e tal. A gente estava até conversando, a Evelyn e a Camila, dizendo que estava tão parecido, assim, uma coisa direcionada para Evandro, sabe? Que agora apareceu... Para justificar a escolha do Evandro. Para justificar. Eu estou falando aí que ficou na vigília e tal, e eu pensando, algum dia esse pessoal ficou na vigília? Aí o que é que tu acha desse critério do Guimarães? Vai ser... Acho que se o critério for juntar os partidos, então eu vou ser a pré-candidata a prefeita, porque conversei recentemente com o Elmano fez essa declaração,
recente, agora faz o quê? 10 dias, dizendo que não há nenhuma objeção dos partidos da base aliada dele em relação ao meu nome. Deixou isso muito claro em entrevista. Ele foi uma visita no Jornal Povo, ele deixou isso muito claro, disse para mim também que não tem problema algum de nenhum partido, não estou dizendo 12 partidos, todos esses partidos aí já tiveram na base do nosso governo em 2008, de 2008 até 2012, né? E o Elmano ter ido nessas condições, ele foi na frente para o segundo turno e ele foram 3 pontos percentuais de uma mega operação feita com 100 mil pessoas do interior, que a Inês lembrou bem aqui. Porque o que é que aconteceu? Que eu não... A gente acha que sabe, na política a gente já viu tudo, nunca. Você nunca vai ver tudo, você sempre está para ver alguma coisa. E o que é que aconteceu? Fortaleza é uma cidade que ela é muito uma cidade de colônias, de pessoas do interior, né? Por conta do êxodo, lá atrás, era muito difícil a convivência com os setores do semiárido. Então, você vai ver, a grande maioria, eu fui prefeita assim, natural de Fortaleza depois de muitos... Foi a primeira, bem dizer, do último período, né? O doutor Juraci era do interior, a Maria Luísa era do interior, o prefeito Cambré era do interior. Então, assim, aí o que é que aconteceu? O que é que fizeram? Eles fizeram, o Cid era governador, portanto, os prefeitos, ele conhecia todos, ele tinha uma incidência sobre os prefeitos, é natural que o governador tenha. Então, eles vieram para cá e foram atrás das colônias dos moradores da cidade. Porque todo mundo que está lá sabe quem mora aqui. E as pessoas passaram a última semana recebendo visita, inclusive na noite. Então, assim, não fosse uma força-tarefa gigantesca, porque também eu estou sempre morta, mas em compensação eu nunca morro, porque toda hora, quer dizer, tipo, como é que um processo desse estava tão... Nós fomos sozinha. Todos os outros partidos grandes estavam apoiando Roberto Cláudio. Nós praticamente, foi o PT com pequenos partidos naquele momento, e fomos sozinhos com a Elmano em 2012. E só não ganhamos porque nós não prevíamos a corrupção eleitoral. Aí, Ebele, é uma interpretação minha. Porque a gente também aprende a descobrir que a gente descobre que nem sempre a justiça é justa. Não, Isso, claro. Esse processo começou aqui, o TRE aqui desaprovou, foi para cima, para o TSE e tal, e não deu em nada. Eu coloquei mais para pontuar, como jornalista mesmo, para pontuar que essa história não andou, né? Não foi para frente. Mas só registrando, porque onde eu falo de pessoas que têm a idade de viver aquele momento já adulto, 2012, sabe o que foi aquilo, porque nunca tinha acontecido aquilo antes, e nunca voltou a acontecer. Não sei o futuro, mas até agora, não. Eu vou fazer uma pergunta que não estava neste momento no roteiro, mas já que você falou em Elmano, né, que deu uma declaração há uns 10 dias dizendo que não haveria objeção nenhuma dos partidos ao seu nome e tudo mais, eu queria perguntar o seguinte, você fez uma declaração recente dizendo que não vão conseguir fazer alienação parental entre você e Elmano, né? A gente sabe que o Elmano realmente é uma cria desse grupo político, ele foi seu secretário, foi seu candidato e tudo mais. No entanto, a impressão que dá é que ele está meio que cefaz, né? Cefaz de doido quando questionado muito enfaticamente sobre o seu nome como pré-candidato. Não se viu, até onde eu sei, uma declaração enfática dele defendendo o seu nome. Eu queria saber, a senhora... espera essa declaração? A senhora realmente deseja, né? Por conta dessa proximidade que vocês já tiveram, queria, inclusive, que você dissesse como é que está essa relação hoje, mas é do seu desejo que essa declaração e esse compromisso venha logo, né? Como é que você está avaliando esse cefaz do Elmano? Bom, eu acho, Ebele, que assim, eu tenho tido muita tranquilidade para dar o tempo do Elmano. Eu já governei, eu sei que não é fácil. Não é fácil, inclusive porque o Elmano, de uma certa forma, ele está dependente da base eleitoral que está na Assembleia hoje, da base, digamos assim, de deputados que estão lá. E se a gente fizer uma avaliação, os últimos anos ele levou muito mais, no caso, a eleição levou muito mais pedetistas, que agora eu não sei mais onde é que eles vão, mas assim, se vão para o PSB mesmo e tal, do que petistas. Basta você analisar que, de fato, 2014, 2018 reforçou. Então, a base era muito mais uma base do Cid, do Camilo, do que propriamente do PT, do Elmano. Uhum. Então, temos hoje um processo de uma base na Assembleia Legislativa que precisa ter todas as delicadezas. E eu entendo,
Tanto é que toda essa história de jogar para 2024 a decisão, essa coisa toda, todos nós concordávamos, inclusive eu sugeri a ele que ele propusesse a partido, para que a gente, porque em novembro do ano passado o partido saiu com a resolução que era o seguinte: quem tivesse 2/3 do diretório municipal poderia indicar o candidato, sem passar pelo encontro ou prévia. Só que ninguém tinha dos 2/3. Então, houve tentativas, não vou ficar falando aqui, mas pessoas que incidiram fortemente junto aos membros do diretório municipal. Aí eu costumo dizer, ainda bem que é um partido de militantes, de pessoas que ainda acreditam na política. Não é um ajuntamento de interesse. Então, não conseguiram formar os 2/3. E aí conjuntamente, todos nós decidimos jogar para, agora, em 2024, essa decisão, né? E eu sempre respeitei o tempo do Elmano, sabe? Eu respeitei também esse processo todo, né, da construção da candidatura dele. Nós participamos juntos, ele falava em meu nome quando ele ia para a negociação de quem seria o candidato ou a candidata que estava posto. Eu que seria candidato e tudo, ele falava em meu nome, então eu tinha plena, total confiança na condução dele, e acabou sendo ele o próprio candidato, né? Então, assim, que era uma coisa extremamente inusitada. Sim. Imaginando que a vida dá voltas e que o momento chegou e foi ele. E eu fiquei muito feliz. Disse, vai sobrar para ti, você vai e nós vamos fazer bonito. Então, assim... Então, Camila, eu tenho uma coisa comigo que é assim, a gente precisa encontrar na gente mesmo as nossas forças. Porque as fraquezas a gente tem. Mas a gente precisa encontrar nelas. E que a coerência da vida, dos processos, da militância. Gente, como eu brinco, eu comecei nas fraldas. Esse processo todo, que assim, você falou aí do movimento social, mas, assim, da questão eleitoral, de visibilidade institucional, mas eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, mas antes disso, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Comunicação, fui vice-presidente do DCE, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFC, fui diretora da União Nacional dos Estudantes, fui a primeira secretária estadual de juventude eleita, porque eu fui a segunda geração do PT, teve os fundadores, fui a primeira secretária estadual de juventude eleita, fui a primeira secretária de mulheres eleita, com voto da base partidária, fui presidente do PT de Fortaleza, fui presidente do PT do Estado do Ceará, sou do Diretório Nacional, já fui da Executiva Nacional do partido. Então, assim... Chega uma altura dessa, você tem que provar o quê para alguém? Para quem? Entendeu? Mas você espera esse apoio do Elmano explícito? Olha, eu espero que o Elmano, ele, assim, eu estou deixando que ele viva essa questão da governabilidade. Eu acho que ele tem que fazer o melhor. Ele é uma pessoa extremamente dedicada, não é à toa que ele foi o nosso candidato em 2012 e não foi o Camilo, mas não foi porque nada pessoal do Camilo, contra o Camilo. Mas assim, como é que eu não participo do processo da minha sucessão? E por que alguém que não estava no projeto, sim, que não viveu a dor e a delícia? Porque nós fizemos uma revolução nessa cidade, viu, gente? Sim. Muitos parâmetros foram alterados. Nós estamos agora fazendo um ajuntamento aí de várias teses acadêmicas, de mestrado e de doutorado, sobre o nosso governo. Sim. Muita gente escreveu sobre isso. Nós estamos resgatando, a gente compõe índices mudaram. A cidade, eu sempre digo assim, Fortaleza era uma antes da gente assumir. Fortaleza virou outra coisa. Fortaleza passou a ser vista pelo Nordeste, que a gente era uma cidade, apesar de ser maior do que Salvador, Recife é metade de Fortaleza. Quem prevalecia no Nordeste era Recife e Salvador. Fortaleza não tinha protagonismo que tem hoje. Então, criar a Secretaria de Turismo, criar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, fazer o Réveillon da Paz, como a gente construiu, que foi peia em mim. Oxe, como eu apanhei. A prefeita só gosta de festa, não sei o que. Agora o prefeito faz 3 dias. Você é 3 vezes a política que foi contestada. Impensável naquela época. Tem a transparência, porque todo o gasto era escrutinado, cada centavo, né? E agora não está tendo o mesmo nível de transparência de jeito nenhum. Nem de cobrança também, viu, Camila? Infelizmente, nem de cobrança. A imprensa, eu não sei, a gente antes falava de imprensa, grande imprensa, quando a gente estava na faculdade. Eu só falo imprensa livre, entre aspas. A imprensa livre, não falo nada. A imprensa livre é entre aspas. Ou grande imprensa, ou então imprensa oficial. Mas, assim, se você parar para pensar hoje, infelizmente, assim, eu estou sentindo muita falta, claro que não são todos e tal, mas sentindo muita falta de um jornalismo investigativo, sentindo muita falta de questionamentos. Gente, eu era questionada da hora que eu abri o olho até a hora que eu ia dormir, todo dia, durante 8 anos. E se eu fosse tão, como eles dizem, né, que
Enfim, já foram várias narrativas, ainda bem que nós vamos debelando tudinho. Já foram várias narrativas. Narrativa do isolamento, a narrativa não sei de quê, a narrativa do teto, a narrativa não sei de quê. E é uma coisa tão louca que em 2020 me defenestraram. Se eu fosse uma pessoa tão insignificante para o povo, e eu digo, gente, eu sei, eu ando, vocês precisam andar comigo em Fortaleza. É uma coisa muito linda, é uma coisa muito especial, é um tratamento de muito carinho que as pessoas têm. E as pessoas, eu não posso achar que isso é uma coisa menor, depois de ter governado, porque as pessoas sabem exatamente quem eu sou, não tem surpresa. E mesmo assim é um carinho muito grande. Luiz, mas você falando assim, voltando para a sua gestão e para as consequências, né? Porque, de fato, a sua gestão foi transformadora. Isso eu acho que ninguém duvida. Inovadora, assim, sim. Essa questão, os Cucas. Hoje mesmo teve uma visita lá no Cuca do PC, que é consequência da sua política, né? Que foi iniciada na sua gestão, dos Cucas, né? Então, Réveillon, a cidade, de fato, são outros parâmetros, como você falou, mas o que está vindo à tona, toda eleição, nas últimas eleições, pelo menos, é que a sua gestão foi ruim, você tinha uma avaliação no segundo mandato, especialmente. Isso se repete muito, né? Mas é porque é a única coisa que tem para falar. Pois foi uma pesquisa, na verdade, vamos aos fatos, como jornalistas. Sim. No final particularmente 2010, o Ciro é deputado federal, o Ciro volta, porque o mandato dele acaba, 2006, 2010. E quando ele volta, começa a sofrer. Aí eu tinha uma relação muito boa com o Cid, ele era governador, era prefeito, todo dia praticamente a gente se falava, foi uma parceria bacana, inclusive de amizade, companheirismo e tal. E nesse período, eu comecei a sofrer, ver alguns secretários do Cid, mais próximos ao Ciro, me atacando. Eu achei aquilo estranho, porque os meus eram proibidos de atacar o Cid, só para dizer isso. Não posso entender que um aliado é uma pessoa que todo dia o secretário se dá o direito de bater no... Então, gente, enquanto tiver essa aliança aqui, eu quero que as pessoas se contenham, vamos respeitar a autoridade do governador. No dia que a gente não for mais aliada, já vira... Mas, enfim, eu comecei a notar 2010. E 2010 também, por problemas dos mais diversos, que não vale a pena aqui falar, porque são muito profundos, e a democracia se abala se a gente falar. Mas assim, teve um problema com alguns setores da imprensa, na época da grande imprensa oficial mesmo, e coisas que eu podia ter resolvido de forma muito mais simples. E que eu era professora de jornalismo, eu não tinha como determinadas coisas, eu não tinha mais como é que eu vou voltar para a sala de aula e vou dizer o que para os meus alunos? O que eu vou dizer para eles sobre determinadas coisas? Então, eu vivi alguns dilemas. Então, em 2010 foi um marco definidor, por quê? Porque começa uma avalanche de crítica. O governo estava melhor ou pior? O que houve foi o seguinte, foi uma pesquisa feita em 8 capitais, ou 8 não foram em todas as capitais, e aí já teve a análise comparativa, o SAT está pior do que as pesquisas que ele falava de muito. Então, naquele corte que deram de 8 cidades, de 8 capitais pesquisadas, nós tínhamos a menor avaliação positiva. Daí, o que é que você pega? Você pega uma geração inteira, tem 10 anos que eu terminei o governo. Terminei o governo em 2012, aliás, mais de 10. Né? 2012 nós terminamos o governo, então há mais de uma década sem estar no governo. Então, quem estava lá, quem era criança naquele momento, não lembra de nada, não sabe o que é o governo. Vocês sabem onde foi que nós perdemos, principalmente aqui em Fortaleza, em 2020? Na população de 16 a 24 anos. E sabe quais foram os bairros que eu fiquei abaixo da minha média e o Sarto acima da média dele? Onde tinha os Cucas. Sim. Incrivelmente, ele estava acima da média dele, onde tinha os Cucas, e eu estava abaixo da minha média, onde tinha os Cucas. Nos Cucas que você criou. Mas você acha que isso é um problema? Então, você está falando de uma questão de comunicação, certo? De um lado que você foi atacada e essa comunicação se espalhou de fato. Mas e o outro lado, assim, uma contranarrativa para estabelecer os seus marcos? Você acha que faltou esse aspecto? Camila, faltou várias. Primeira coisa que falta é quando você tem um governador que é do PT e não lhe apoia. Né? 2020. Foi Camilo. Não era o Camilo, eu estou falando de forma muito tranquila. Sim, podia ser A, B, C, ou D, ou Y. Ele apoiou o Sarto, isso. E com o poder do governo, você leva todos os outros partidos para apoiar, não é só isso. Foi um processo de isolamento que o PT passou e que eu sabia que ia acontecer. Tanto é que foi o PT em 2016, foi o PT em 2020. Entendeu? Então, essa primeira coisa começa logo aí. Isso daí acarreta o resto das coisas. Vou dizer, eu comecei com em torno de 26%, aí fui solidária com o Sarto, quando ele teve a Covid. O Elmano
como deputado estadual, o Sarto era presidente da Assembleia, me liga um determinado dia, diz, Luiziane, o presidente aqui da Assembleia está querendo falar contigo, o Sarto e tal. Ah, tranquilo, chamei ele. Nunca tenho problema de falar com ninguém. Eu tenho esse jeito assim, de ser meia braba e tal, nada disso. Porque você me conhece, eu conheço cada um aqui em momentos diversos e em situações diferenciadas da minha vida. Sim. Mas você sabe que, no final das contas, eu sou uma grande conciliadora, porque você não consegue chegar em determinados situações ou de gerenciar, liderar determinados processos, se você não é agregadora, não tem nem dúvida disso. Você precisa de eleição, precisa das pessoas acreditarem, precisa de tudo isso. Então, assim, aí o Sarto fala comigo, foi muito gentil e tudo, disse, Luiziane, vamos aqui fazer um pacto. Ninguém ataca ninguém, porque nós podemos estar juntos no segundo turno. Eu digo, para mim, tranquilo, na hora. Até que eu nem tenho tempo para atacar ninguém. Eu tinha 1 minuto de TV. A mesma coisa o Camilo fez. O Camilo me chamou, fui conversar com ele. Porque no primeiro momento eu digo, olha, Camilo, se você viabilizar um candidato do PT, né, que foi falado o nome do Nelson Martins e tudo, eu te retiro a minha candidatura e ele ia conversar com o grupo. Era o grupo, exatamente esse grupo que se reunia, né, deles lá, e que ia apresentar o nome do Nelson. Não rolou o nome do Nelson, e o Camilo me chamou e fez eu também assumir um pacto de não agressão ao Sarto. No que eu, gentilmente, topei. Mas ele não chegou a pedir para você retirar a candidatura? Ou chegou? Eu acho que Camilo está colocado o tempo todo. Sim. Então, assim, eu nem vou... sabe, para mim, assim, o fato de você não apoiar... Já é uma demonstração disso. Sim. Claro. Sim. Então, assim... Mas aí o que acontece? Antes... Nós tínhamos 1 minuto, eles tinham 4 minutos e meio e tal. A primeira coisa foi que arrancaram logo a marqueteira por trás para fazer a campanha do Sarto, que ela, inclusive, fez a minha campanha em 2008, fez a campanha da mãe em 2012, ficou com a gente na prefeitura de 2008 a 2012. A primeira coisa que sai logo é a marqueteira, o primeiro impacto. Mas foi a Carla Cury? A Carla. A primeira coisa, que estava sendo conversado com ela, tal, ninguém tinha dinheiro. E aí ela foi para quem pagava. Mas... E aí foi contratada, né? Lá, e enfim. Aí depois veio os ataques. Antes de começar a TV, começaram os ataques na rede social. Eu cheguei a mandar para as pessoas. Eu digo, gente, isso aqui é o pacto de não agressão? Já começaram aqui nas redes. Que era o quê, exatamente? Federal. Das pesquisas, essa mesma coisa, só que todo dia ela tinha um formato diferente, mas terminava dizendo a pior prefeita. Aquele mesmo assim, chegou no meio da campanha, isso não tinha surtido efeito. Nem eu caía com 1 minuto de TV, e nem o Sarto subia. Sim. Não saía dos 16 e eu não caía dos 26. Quando chegou no meio da campanha, aí resolveram ir para a televisão. A gente monitorou, era o Vlad que monitorava, que era o nosso vice e tudo. O Vlad é muito bom de conta, de fiscalização e tudo. Aí o Vlad disse, Luiziane, estão sendo, durante os últimos 30 dias da campanha, 30 inserções de 30 segundos todo dia. Então, 30 inserções de 30 segundos durante 30 dias. Mas aí você fizer a conta, dá 9 minutos por dia em cima de uma pessoa que não... A pessoa está ali, era criança, tinha 10 anos, quando eu fui... Agora tem 22, já vota? Ou tinha 9 anos, agora tem, sei lá... Então, eram crianças, não sabiam o que foi que se deu em Fortaleza. E quando você fica martelando, aí aquela pessoa fica, no mínimo, desconfiada. Por quê? Porque nós não tínhamos... Eu tinha 1 minuto, gente, para escolher se eu falava do que eu já tinha feito, se eu ia falar do porvir, se eu me defendia ou se eu atacava, entendeu? Então, assim, como eu fui desarmada, porque me fizeram isso, ainda me sinto hoje, passei por trouxa, sabe? Porque eu ainda acredito, eu acredito em doentes, acredito na humanidade, acredito. Então, assim, você vai totalmente desarmado com o processo desse, mais uma vez, que eu não imaginava que era o que poderia ter sido feito. Então, quando vem um massacre, porque foi um massacre, a gente vai para a Justiça Eleitoral, eles entram com um pedido de recurso, entra com recurso, tudo, vai ser julgado na sexta-feira, quando domingo era a eleição, e continuar a propaganda sendo passada na televisão, loucamente, porque ali foi o auge das repetições. Então, assim, virei o alvo total. Então, como é que a pessoa é tão fraca, acabada? E o Camilo não intercedeu, né, pelo seu nome, ficou na dele, se fez de doido também e tal. Mas você falou aí da marqueteira, a Carla Cury, que trabalhou em 2012 na campanha do Elmano, ela concede entrevistas e ela diz que não, que realmente a Luiziane era muito mal avaliada. Em 2012, o segundo mandato dela era mal avaliado. Quando ela aparecia nos programas do eleitoral do Elmano, o Elmano caía.
E ela tem esse discurso. Mas Ela tem esse é uma discurso. interpretação, Inês. E que, não, estou dizendo o que Sim, ela sim, diz sim, nas sim, entrevistas. E que, realmente, que o auge naquela época, que teve o segundo turno aí empatado, né? O Elmano e o Roberto Cláudio. E o Elmano era uma pessoa realmente desconhecida. O que pesou foi aquela história que eles resgataram, aquela história que tu disse, que eu vou eleger até um poste. Aí o miserável do outra Elmano narrativa. Não, outra virou narrativa. poste. Que foi tirado do Pois contexto. é, eu tô... Não, tá certíssimo, porque é até bom, Inês, para a gente esclarecer essas coisas. Porque Isso. vocês entendem, gente, eu agora defendi a minha tese de doutorado, eu fiz em semiótica discursiva, ou seja, a semiótica da narrativa. Então, assim... Só faltava ter sido o objeto essa história do poste. Não, mas eu vou explicar porque é o seguinte, Sim. se a gente quiser fazer, hoje não precisa nem você ter feito, basta alguém dizer que você fez. A Deep Web está aí para Exatamente. provar isso, né? Tipo, as pessoas falam que nunca falaram, as pessoas, tem mil formas a inteligência artificial para poder. Então, assim, mas ali foi uma coisa. Aí porque me dói quando eu me analiso jornalisticamente. A situação foi exatamente essa. Eu, prefeita, correndo para pegar o voo para Brasília, avião de carreira todo dia, 2 vezes por semana em Brasília atrás de dinheiro, para fazer os projetos Vila do Mar, para fazer o Hospital da Mulher, tudo. E aí tinha acabado de sair uma capa da revista Veja, que era a Dilma. A Dilma, olha, de frente, assim, a foto da Dilma bem assim, de frente para o eleitor da revista, a capa dizia assim, eu sou um poste? A capa da revista Veja era essa. Na hora que eu chego lá, o que me chateou, o jornalista, que eu não vou falar o nome de ninguém, mas o jornalista que não estava lá, eu fui entrevistada por um jornalista, um radialista e um repórter de TV. O jornalista que escreveu a matéria no jornal, escrita, não estava lá. Então, ele pega a entrevista, ele não estava lá na hora, ele cobriu o aeroporto, mas ele não estava lá na hora. Então, ele pega da televisão, pega do rádio e ele escreve a matéria. Aí o que foi que aconteceu? Exatamente o que foi que aconteceu. Eu, naquela aflição para viajar, para embarcar e tal, com medo de perder o voo, tinha uma reunião marcada com o ministro, aí, madrugada, aí tinha essa revista Veja. Aí as pessoas falam, e sobre a senhora, e o que a senhora acha da Dilma? O que a senhora acha que a Dilma é um posto? Não sei o que. Aí, quem vai ser o candidato? E aí eu, naquela, disse, gente, quem será o candidato? Isso foi em 2011, que ainda não tinha nem ainda o nome do Elmano colocado. Aí disse, quem é o candidato? Eu digo, gente, quem é o candidato? Porque não tinham vários possíveis candidatos, né? Uhum. Quem é o candidato? Não, candidato? Olha, gente, não para mim, não importa quem vai ser o candidato, vai ser algo, o seu processo vai dizer. Não, pode ser até um posto. Foi exatamente a expressão assim. Nós temos que estar preparados para eleger até um poste, se for preciso. Mas vinha no contexto da Dilma como lá. Tanto é que não foi só aqui que teve isso. Vocês lembram que falava que o Haddad era um poste? Aí depois falava que o Pokémon lá em Campinas é um poste. Aí o que o Lula disse? Estão dizendo que de poste em poste nós vamos iluminar o Brasil. Então, assim, o Lula podiam ter feito isso do Lula, dizer poste. Quer dizer, por quê? Porque não tem outras coisas para falar. Aí tem que pegar uma coisa que é assim, é a fake news, só que ela era, de outra forma, ela era disseminada. Então, a história do poste foi exatamente isso. Porque passa como se fosse. Outro dia eu fui dar uma entrevista no Ponto Poder, da Verdes Mares, e aí a jornalista me trouxe essa discussão. Eu digo, deixa eu aproveitar para esclarecer, porque senão isso vai ficar. Esclarecer em que contexto foi aquilo. Porque qualquer pessoa pode descontextualizar qualquer coisa e você massificar. Entendeu? Então, o que eu acho, Camila? Acho que são coisas que pegam para poder, tipo, para dizer que é arrogante, ou para dizer que é isso, ou para dizer. As pessoas têm muita dificuldade. A sociedade estruturalmente machista, ela tem muita dificuldade de lidar com as mulheres que são livres. Isso é com as mulheres que se posicionam, com as mulheres que sabem, ou pelo menos procuram saber das coisas. Então, assim, eu sempre digo assim, inclusive dentro do PT, eu digo, gente, é muito bonitinho a gente está aqui fazendo jogralzinho e tal, as mulheres e tal, jogral. Mas isso não resolve a violência política de gênero que a gente sofre sistematicamente. Se a senhora não for a candidata, a senhora vai colocar na conta da violência política de gênero e do machismo? Eu tenho que ver como vai se desenrolar o processo, né? Em primeiro lugar, porque eu quero muito ser a pré-candidata. Eu quero que todos estes, inclusive, que estão falando tanto que o candidato, que a gente tem que unificar, que na hora que for a pré-candidata do PT, quer todo mundo junto. Isso. Não é isso? Exatamente, porque é um Se o risco, critério é inclusive, né? É um risco de
bom, o que aconteceu lá em 2020 voltar a acontecer. De repente, beleza, o nome é a Louisiane e depois defenece a Louisiane. Deixa a Louisiane solta, Não, ninguém exatamente, porque isso já aconteceu em 2020, então, assim, a gente risco. não é Mas recorrente. em condições muito difíceis, porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, porque as duas imprensadas entre duas estruturas, governo e prefeitura. A campanha não tinha dinheiro, tinha um minuto de TV, porque não tinha aliança política, não tinha, porque não era porque a gente não quis, mas é porque, objetivamente, o governo e a prefeitura eram do grupo só. Mesmo o Camilo sendo do PT, mas ele é do grupo dos Gomes, né? Dos Ferreira Gomes e tal. Então, assim, isso daí fez. É muito difícil você transitar no processo desse, inclusive porque tem a confusão na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, imagina eu, governadora do PT, fosse o contrário, o Camilo candidato a prefeito, e eu nem chungas para a campanha dele. Jamais aconteceria isso comigo. Mesmo que eu me sentir obrigada por ser do partido. A gente está falando tanto em Camilo, Luiziane, vou chamar ela de senhora, não. Tô chamando ela de Senhora, você. Já deputado federal. Mas Já misturei foi tudo. Senhora, né? Muito jovem. A gente falou tanto aqui em Camilo, e realmente o Camilo agora é tido e havido como a grande liderança do PT. Diz que segundo consta, diz que ele manipula aí tipo uns 13, 14, 15 partidos. É isso mesmo? Não, isso aí inclusive, algumas pessoas do PT que dizem isso, né? Que o Camilo está super poderoso. Então, com esse super poder dele, é ele que vai manipular também a escolha de pré-candidato. Não, e aí eu quero emendar, porque Emende, assim, minha filha. Você falou já isso um pouco, que não é só uma decisão de uma candidatura, é do próprio PT, né? De que partido vai sair depois disso tudo. E se o partido está realmente correndo o risco de deixar de ser um partido que tem a democracia interna, que tem toda a discussão, que tem os grupos internos e tudo mais, para ser um partido mais comum de cacique, que a gente fala, né? Que é daquele que manda, o dono do partido. Se é esse o risco, né? Esse daí é total, porque, na verdade, tá muito esquisito aqui no estado do Ceará essa conformação dos partidos mesmo, sabe? Não é? É uma coisa muito estranha, Demais. eu acho, pelo menos eu acho. Sim, mas assim, tem pessoas que me dão super bem, né? Já tive muito boas relações políticas, nunca tive problema pessoal. Se existe uma pessoa que dialoga com todo mundo, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, sou alegre e tal, brinco com todo mundo, não tenho nenhum problema pessoal. Senta aqui. Nenhum problema pessoal nem com os líderes partidários, até porque eu já estou há muito tempo nessa confusão, gente. Pelo amor de Deus, imagina você ser vereadora com 25 anos de idade. Tá entendendo? Numa cidade desse tamanho, querendo fazer o debate de juventude, querendo fazer o debate das mulheres. Não tinha isso, gente. Não existia isso. Era uma sociedade, a gente queria falar sobre educação, sobre a sexualidade, sobre cultura, eram os 5 eixos do nosso primeiro mandato, porque a gente queria um mandato que dialogasse com a cidade sobre juventude, por exemplo. Não tinha nada disso que a gente vê aí. Eu fico muito feliz que, assim, quando a gente chega na prefeitura, que a gente começa a ver, assim, porque uma cidade, ela não é um bloco homogêneo de pessoas amontoadas. A cidade é um espaço geográfico que tem o quê? Diferença de geração, diferença de gênero, diferença de idade, raça e classe. Então, quando você tem que trazer classe, raça, geração, você tem uma infinidade de fortalezas que precisam ser vivenciadas pela população daqui. E a gente faz isso. E se você for para qualquer periferia, as pessoas vão dizer. Eu acho a cor mais linda do mundo quando as pessoas dizem assim para mim, onde tiver, e as pessoas que eu não conheci pessoalmente, assim, a melhor prefeita que Fortaleza já teve. É como se fosse assim, uma vontade assim, de fazer uma afirmação contra o que eles escutam, que fica essa coisa no ar, entende? Então, assim, eu escolhi também esse momento para a gente trazer à tona o nosso governo, entendeu? O nosso governo. Foi a mais votada em Fortaleza, sem comprar um voto, sem ajuda de um prefeito. Como deputado federal, sim, que você está falando. Como deputado federal. Aliás, nenhum prefeito, o estado foi todo loteado, né? Assim, eu não tive apoio de um prefeito. Não tive apoio de estrutura nenhuma, a não ser de nós mesmos.
e dos nossos próprios. E foi a mais votada em Fortaleza. E por quê? Carinho e reconhecimento das pessoas. Porque assim, não teve nenhuma marca, é só olhar a votação dessas pessoas que são candidatas a prefeito. Porque Fortaleza, é o que eu vou dizer de novo, Fortaleza não é um que acha que vai, com postura de coronel, tomar conta de Mas Fortaleza. a gente está falando da situação atual, que assim, há um risco, claro, assim, um risco assim, tipo, há condições de Camilo chegar e impor uma candidatura que ele quer. É isso que a gente quer saber. No PT, Lula tá dando aval para isso? Porque a gente está vendo situações que, por exemplo, em São Paulo, a construção lá da candidatura Boulos, Marta está voltando agora ao PT. Eu não sei se está agradando o PT de São puro Paulo. pragmatismo, né? Assim, É o muito parece que pragmatismo. está muito mais forte. E parece que isso pode ter uma grande tendência a se consolidar em Fortaleza também. A gente queria... Mas é por. Se o PT mudou nesse nível, né? Não, eu acho assim, essa história essa história. Primeiro, assim, foi a decisão do PT do Estado de apoiar o Boulos, Sim, né? sim, isso é uma coisa, ok. Sim, Certo. E, consequentemente, a Marta ainda tem um recall muito importante em muitas comunidades lá de São Paulo. Então tem diferença para a situação daqui. Eu acho diferente. Sim. Primeira coisa, eu acho que o melhor cenário de todos é sair uma candidatura de consenso. Sim. Seja eu, seja o Guilherme, seja o Bruno, seja a Larissa, seja o Evandro, de consenso. Esse aí seria o cenário mais adequado, mais legal e tal. Não tendo, nós vamos para os passos que o partido nos coloca. É por isso, inclusive, que a gente constrói o PT. Eu estou há 35 anos no PT. Então, assim, que são os mecanismos democráticos que o partido construiu e que não tem regimento. Tem regimento. Quem não tiver os 2/3 do diretório municipal vai ter que se submeter ao que segue o regimento. E o regimento fala em encontro. Como é que é o encontro? Todos os filiados votam e elegem em fração, por exemplo, vou dar um chute aqui, a cada 10 votos, um delegado. Aí são encontros de delegados, mas votados pela base do partido. Ou a prévia, que simplesmente o delegado vai lá e vota. Ele vai lá, o delegado não, o filiado vai lá e vota, que são as prévias partidárias. Então, assim, acho que se a gente puder resolver de outra forma, ótimo. Mas, assim, eu quero dizer que eu não vou abrir mão do PT. Enquanto eu puder, primeiro porque o PT não é um partido, não considero o PT como um partido qualquer. O PT é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Eu aprendi isso durante a minha vida, minha convivência, coisa toda. O Lula só está onde está hoje, presidente da República, por causa do PT. Foi um instrumento que ele construiu lá atrás, e com uma vitalidade e com uma fortaleza que fez, inclusive, várias vezes já tentaram matar o PT, gente. É só parar para pensar. Foi mensalão, depois foi petrolão, depois foi Dilma caçada, depois foi prisão do Lula. Quer dizer, o que uma pessoa individualmente ela não consegue. Mas o PT que resiste. Um instrumento coletivo, forjado em várias mãos, em vários braços, em várias cabeças pensando, ele não sucumbe assim. Então foi por isso. Então a gente tem que zelar por isso enquanto a gente puder, tiver força para isso. E eu estou dando a minha pequena colaboração, que é o seguinte, é dizer assim, peraí, gente, não é assim não. Tem que ouvir os filiados do partido. Vamos fazer um processo democrático. E outra coisa, estamos vigilantes sobre, que a gente está sabendo que está havendo agora, incursão já sobre os filiados do PT. Então, quem tiver... Desculpa. Gente chegando junto, né, junto para pressionar. De fora, inclusive? Sim, claro. Do filiado do PT. Eu me dirigi inclusive, eu tive com o governador esses dias para dizer isso. E ele foi muito taxativo. Foi, Luiziane, o que você souber, você me diga. Porque eu não vou aceitar. E quem é que está fazendo essa pressão? Aí, Beli, você vai saber. Você vai saber com o passar do tempo, porque se eu precisar dizer, eu vou dizer. Se eu precisar dizer, eu vou dizer, porque as pessoas precisam respeitar, né? Respeitar as trajetórias, as construções, né? Eu nunca saí atirando contra ninguém. Eu vou pensar 24 horas como é que eu vou atacar. Eu nunca fiz isso. Eu só olhei para frente, Eu não tenho nem tempo, eu não tenho tempo de fofocar. Eu não tenho tempo de ficar pensando mal dos outros. Eu não vou focar nem um pouquinho. Ai, mulher. Não, gente, quando a gente está com as amigas na mesa do bar, a gente fofoca. Mas eu digo aqui, dizer que eu vou ficar pensando 24 horas como é que eu vou destruir
fulaninho na política, não sei o que eu sei que eu sou vítima disso. Sim. Mas eu nunca fiz, porque eu não tenho tempo. Eu só quero coisa boa, eu só quero alegria, eu só quero amor, eu só quero que todo mundo acesse essa dimensão. Porque a vida é desse tamanho. Luiziane, tu falou aí no momento, algum momento que o partido não é um ajuntamento de interesse. Eu estou tão horrorizada vendo as coisas, essa movimentação aqui do Ceará, que eu estou vendo que é um ajuntamento de interesses. Está ficando. Eu fui para cobrir, né, e curiar, fofocar, na filiação do Evandro Leitão, deputado Evandro Leitão, ex-PDT, agora PT. Eu fui lá. Menino, era toda nação de gente estava lá. Eu vi a hora... Não tinha os fortalezenses lá. Não, tinha não. Era ônibus, menina, pense. Me encontrei com o companheiro Benedito lá, de Benedito, esse hotel vai cair. Sabe? Aí, assim, o piso, né? Eu fiquei até com medo. Aí, bem exagerado, eu com medo. Porque eu estava vendo ali que era um ajuntamento de interesse. Eu via cada bolsonarista lá, que eu ficava assim, amiga, o que eu tô fazendo aqui? Já pensa, a pessoa, né? Depois eu digo não. A pessoa, e se a minha irmã soubesse que eu tô aqui, pois não é, tudo é bolsonarista. Era desse jeito. Aí eu tô com medo de o PT, que a gente sabe que é um partido assim, criado, né? Que é um partido de resistência, tá aí. Viria esse ajuntamento de interesse, lhe juro, isso aqui é só não é nenhuma pergunta, não. É uma constatação, né? Constatação. Mas você estava lá, porque assim, você não tem mais, ninguém encontra mais a gravação nas redes, não tem do ato em si, mas você deve ter observado. Quando o Elmano estava falando, ele se dirigiu ao Evandro, aí uma turma começou a gritar, prefeito, prefeito, prefeito. Aí o Elmano, na mesma hora, o Elmano fez um gesto com a mão e disse, olha, aqui é uma filiação. Discussão de candidatura nós vamos fazer só em 2024. Aí, silêncio, né? Ou seja, foi tudo preparado, organizado para ser o lançamento de uma pré-candidatura. Foi. Entendeu? Tipo, inclusive eu quero deixar muito claro que eu nunca tive problema pessoal com o Evandro. Eu conheci o Evandro, ele era presidente do Ceará, eu era prefeita, ele pediu uma audiência para conversar comigo sobre o PV, na época o presidente da que a gente estava... Então, assim, eu não tenho nenhuma relação com ele, assim, tanto é que eu não obstacularizei em nenhum momento para ele entrar no partido, entendeu? Até por minha relação com o Elmano, pela relação com o próprio Evandro e tal, assim, mas aquilo ali, para nós, assim, que petistas de muitos anos, né, digamos assim, para não dizer os históricos, né, a gente viu que aquilo ali não era uma coisa espontânea do partido, sabe? Espontânea. Tinha prefeito que foi mais aplaudido do que o Lula. Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, a gente tem que, quando a gente olha com esse olhar, então, assim, tipo, aí eu tenho uma coisa que eu acho que é uma coisa importante para mim, que é o que de uma certa forma, me deixa livre e à vontade para falar determinadas coisas. É porque eu só devo a minha vida política ao povo. Claro que a povo que eu digo parcerias muitas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão pensando que já não tentaram me matar várias vezes? Várias. Me matar no sentido político, né? Claro, simbolicamente falando. Mas várias vezes. E assim, por quê? É resistência. Então, aí eu também vou esperar ser morta para depois eu me pronunciar. Depois que está morta é só enterrar. Então, assim, eu tenho colocado, pontuado, em nenhum momento, outro dia estava, que eu digo, ai meu Deus, a palavra de ordem agora é constrangimento, porque eu estava não sei onde, eu constrangi, não sei o que, eu constrangi. Ué, gente, e aí eu falar da minha história, é constranger quem? A carapuça que caia na cabeça de quem se acha, entendeu? Falar da minha vida, quando eu perguntei onde é que eles estavam quando o Lula estava preso, e que teve gente que queria sair do PT quando o Lula foi preso, dizendo que estava com vergonha do Lula, isso é mentira? Não é. E quem quiser que vai desmentir. Que fique constrangido mesmo. Né? Fique constrangido. Aí eu vou. Isso daí eu tenho que apagar da minha história? Não, eu tenho orgulho disso, entendeu? Eu tenho orgulho disso. Agora, como as coisas vão acontecer, como vai ser aqui adiante, essa coisa toda, vamos ver, né? O processo. Eu digo que a vida é processo. Luiziane, você falou, legal, se tiver consenso, maravilha, né? São 5 pré-candidatos. Quais são os termos de um consenso? Em que situação, né? Com que critérios você, por exemplo, toparia não ser a candidata?
Como se chega num consenso numa situação de impasse dessa? Não faça essa pergunta assim, não, porque essa pergunta, você faz a pergunta, você não vai, não, eu quero saber assim, em que circunstância você acha que você deveria ser a candidata? E não Mas você já acha. Hã? Né? Hã? Você já acha que é a candidata ideal, inclusive melhor, né? Mas assim, pensando até nos outros, Pensando né? nos outros. Assim, por que outros também não vão abrir mão da própria O consenso candidatura? é Não tô querendo que possível. ninguém vá abrir mão, não. O consenso, então, não é possível. Eu não bato cabeça com ninguém. Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Ficam enchendo o meu. Porque, gente, eu nunca vi um nome tão doce. Imagina se meu nome fosse o nome, que é aqueles nomes de mãe, né? Que junta aqui as coisas. que é, Nome de mãe. porque a minha mãe é Luísa, né? Então é Luiziane, né? Imagina se meu nome fosse Maria, que é um nome mais popular, digamos assim. Porque, Mas assim, a Maria sofreu também. não, é Luísa, total. Mas Pois eu digo é. assim, que até brinco com ela, viu, Inês? Eu digo assim, Maria, se eu não fosse filha da... Minha mãe é Luísa Maria. Se eu não fosse filha da Luísa Maria, eu queria ser filha da Maria Luísa. Eu sempre brinco com ela com isso. Mas eu quero dizer assim, é que eu vejo, é tão interessante, eu vejo no jornal os artigos, em geral de homens, na artigo, não sei o quê, opinião, coluna, o meu nome é escrito, sabe assim, eu te perdoo, Luciane. Já está dito que você é opção para Calcaia. É um dos nomes lá, que pode ser uma das estratégias de barganha. Lá para suprir a vacância do prefeito Vitor Valim, que não vai ser candidato, ou disse que não vai ser candidato à reeleição, já colocaram o seu nome lá. Aí. Não, mas acho que o que a Abby quer dizer é o seguinte, porque assim, nessas discussões de consenso, né, para alcançar consenso, há sempre busca de retribuir as pessoas. Não, então fulano vai ter uma vaga ao Senado. Apesar que o Guimarães já disse que é dele, ninguém tasca, né? Para 2026. Ele disse para Diz que nós, não tem- entrevistou ele, ele disse, eu sou candidato a Diz que Senado. ninguém tasca dessa vez, não tem jeito. Mas a gente sabe que essas negociações têm algumas, às vezes até incluem próximas eleições, né? É assim mesmo? No PT você enxerga isso como algo... Eu acho que as pessoas reconhecerem a história das outras, reconhecerem os valores, reconhecerem as colaborações que as pessoas podem dar, isso é totalmente normal. Não acho que deveria ser em formato de barganha. Eu acho que se você puder acomodar as pessoas para elas se sentirem valorizadas, para elas poderem dar a sua colaboração, que todo mundo quer. Sim. Que todo mundo quer. Sim. Todo mundo quer. Se a pessoa acha que tem competência ou que a pessoa tem... A pessoa quer colaborar, entendeu? Então, eu acho que isso é um processo natural. E eu digo, eu não me fecho a debate com nada nem com ninguém. Agora, preciso fazer o debate comigo. Não dá para depois dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Sim. outro, que a fulana vai para cá, a Beltrana vai para ali, a fulana vai para ali. Porque é assim. É assim. A gente está sempre que tem dentro dos processos dos homens, do masculino, é ele que vai dizer para onde a gente vai, para onde é que ele vai fazer, o que é que a gente vai deixar de fazer. E a gente não tem como interceder e nem interferir nisso, e nem falar sobre isso. Então, é uma coisa uma coisa muito complicada, porque eu digo muito, gente, mas o que vocês querem que eu faça? Quer fazer reunião para ficar calada? É isso mesmo. Eu tenho que ir ficar ouvindo. E só devendo, todo mundo nós vamos falando, e todo mundo iria, eu vou ficar calada. Cheio de ideia, cheio de pensamento, cheio de inovação na cabeça, eu vou ter que ficar escutando. Ou pelo menos ser chamada para reunião, né? Pelo menos, né? Pelo menos, né? Ser chamada para reunião. Então, gente, é um processo que nós, mulheres, sistematicamente vivemos, e a violência política de gênero, que ainda bem que foi qualificada, que foi, inclusive, eu que te falei da história da Isolda, em 2022, ano passado, ano retrasado, eu qualifiquei, porque eu estou acompanhando esse debate é mundial. Tem a violência política e a violência política de gênero. E isso começou a ser qualificado no mundo, porque começaram a perceber que não era uma coisa normal. Nós não sofremos a mesma violência que sofre um homem. Eu fico vendo assim, aí eu vendo aqui até uns coleguinhas de faculdade, aí outro dia um falou assim, que eu até falei, eu estou fazendo, de sexta-feira eu estou fazendo um bate-papo de meia hora, que amanhã vai ter de novo, que é o sextou. Aí eu comentei, agora eu não vou falar o nome de ninguém, mas eu vou sempre comentar. Porque eu não aprendi, a imaturidade, gente, as coisas vão subjetiva, imaturidade. É constrangimento, sabe? Uma coisa que eu nunca vi dizendo assim, olha, gente, olha, o fulaninho, que eu não vou citar qualquer nome aqui, é um imaturo. Nunca vi alguém qualificar um homem da política de imaturo. Imaturo? Como assim? É ambicioso, tipo, isolado, né? Quer o poder. Ambicioso, é isso, aquilo, outro, é a liderança. Não, a gente é
magoada, a gente a gente é, como é que ele diz? Não, isso é ressentimento, a gente é ressentida. Exato, a gente está sempre nesse patamar da subjetividade. Como se a gente não pudesse ter. Aí quando tem, eu lembro demais, gente, quantas vezes vocês não viram na época o Ciro me chamando de coronel de saia? Eu estava comentando aqui. N vezes. É porque se você não é dura, é porque você é imatura. Mas quando você aí você é coronel de saia. É difícil, né? É que nem na época da prefeitura. Só queria saber as coisas darem certo. Até eu faço uma autocrítica, assim, até a inauguração, eu achava que a inauguração era vaidade, sabe? Eu acho que eu estava vendo o Cid falando, né, que... E a minha semiótica também, porque a semiótica Greimas tem na semiótica tem o parecer ser, certo? Eu achava que as coisas só tinham que ser. Elas não precisavam parecer que elas eram. Foi. Entendeu? Então, e o parecer ser é um critério da semiótica do discurso, da narrativa. Então, assim... o Cid falou pra gente, né? Que prefeito não basta ser bom, basta tem trabalhar, que parecer, né? tem que mostrar que trabalha. Na verdade, não, qualquer cargo, de uma forma geral, o parecer ser é uma expressão da semiótica que eu estudei. Então, assim, aí eu disse, professor, pelo amor de Deus, eu dizendo assim, por isso que o povo faz meio quarteirão de asfalto, aí faz 10 inauguração, entendeu? E eu entreguei um monte de coisa e eu achava... Falar em parecer ser, vamos embora falar do Sarto. Reta final agora. Reta Duas minhas perguntas. Isso. Mas, não, pergunta séria. O que é que a deputada, ex-prefeita, acha da gestão Sarto Nogueira? Com xeringador e... Vai manter o xeringador dele. Não, falando sério agora. O Sarto, ele não se declara nenhuma vez candidato, né, à reeleição, mas a gente vê a movimentação dele e do pessoal do entorno dele, que ele realmente que ele já foi tido como uma peça, uma coisa morta, né? Mas a gente vê, né, que quem tem a canetinha na mão também não está tão morto assim. Eu queria que você fizesse, como ex-prefeita, assim, uma avaliação, não precisa meter o pau demais, não, do prefeito. Olha, eu ainda vou sair de uma certa forma em fazer algumas considerações em defesa do Sarto. Quando eu terminei o governo, a gente deixou a cidade, a gente pensou 100% Fortaleza. Umas coisas deram para executar em tempo hábil, outras não. Nós deixamos, na época, em 2012, 3 bilhões, na época, sem correção, 3 bilhões de reais de financiamento para os projetos na CAF, Central de Fomento, no BID e no BID. Fora as obras do cotidiano da cidade, essas obras estavam em curso. Era a Nova Beira-Mar, era a continuação da Vila do Mar, era o Serviluz, que lá ia virar, o projeto era o Aldeia da Praia. Então, nós deixamos 3 bilhões de reais de recursos contratados. Ou você executa e você recebe. Você executa e você recebe. Então, aí você viu o Roberto Cláudio Tome a fazer viaduto. Isso foi o que? Era o Transfor. Quem botou até o número que o doutor Juraci chamava de BIDFOR. Eu chamei de Transfor, porque quando ele começou a ser executado. Ele não foi executado. Só que você imagina um projeto desse, que ele já tinha, quando eu assumi, ele já tinha 10 anos que o doutor Juraci tinha feito o projeto, mas ele não saía do canto porque ele tinha pendências do ponto de vista financeiro, de coisa pequena, que não conseguia prestar conta e tudo mais. Quando a gente começa a botar o que eu chamei depois de Transfor para funcionar, a gente o projeto tinha 10 anos, depois que eu chego mais não sei quantos anos, e não sei o que, já estava ultrapassado do ponto de vista urbano. Por exemplo, vou dar um exemplo, viaduto. Hoje, do ponto de vista urbano, o mundo inteiro está se desfazendo dos seus viadutos. Viaduto, ele invade uma coisa que é fundamental numa cidade hoje, que é o direito ao visual da cidade. Precariza o entorno totalmente. Precariza o entorno e ela deprime todo o comércio de baixo, você cria... Ou seja, não se faz mais isso. Então, o que foi que eu fiz no Transfor? Todas as coisas, menos os viadutos, porque eu disse, vamos encontrar, e aí é para os meus engenheiros, vamos encontrar soluções que são os túneis. Onde conseguimos tirar o viaduto e fazer túnel, nós fizemos. Onde ainda não tinha sido feito. Aí o que foi que o Roberto Cláudio fez? O dinheiro estava lá. Começou a fazer viaduto. Então, todo mundo achando lindo aquele viaduto. Gente, é horrível. É podre. Você descer ali na casa Antônio Salles, olhando para o Cocó com um viaduto na sua cara.
Você podendo estar vendo o pouco verde que a gente ainda tem na cidade. Então, assim, então eu vou defender nesse sentido. O Roberto Cláudio não tinha projeto para o Sarto desenvolver, não deixou dinheiro para o Sarto fazer, então o Sarto praticamente começou do zero. Aí teve que vir taxa de lixo para financiar. Então eu não vou entrar na defesa, nem vou entrar na crítica, mas o que eu quero deixar isso muito claro é que as pessoas botam na conta, o Roberto Cláudio foi prefeito. O Roberto Cláudio pegou tudo na mão. Roberto Cláudio já pegou a cidade com Secretaria de Cultura e de Turismo, não sei o quê, andando. Fortaleza sendo o primeiro destino do Nordeste, o terceiro destino nacional. Ele pegou a cidade em ebulição. Tanto é que o Eumano quase ganhou a eleição. Se não fosse, vou dizer de novo, aquela mega operação de compra de voto que teve na última semana do processo eleitoral. Então, eu entendo que o Sarto, nesse ponto de vista, ele foi tentar se virar nos 30, inventou taxa de lixo, aí vem agora, tenta se recuperar com 3 dias de festa do Réveillon, né? Assim, eu não sei se ele estava preparado para governar Fortaleza. O fato é esse, né? Questionam tanto nós mulheres, as preparações. Eu não sei se ele estava preparado. Eu acho que ele não sabia direito, porque ele foi parlamentar a vida toda. Teve uma vez que ele disse, assim, agora eu ainda não acordei. Ele disse, lembra que ele deu entrevista? Saiu. Eu não acordei que eu sou prefeito. Demorou um pouquinho para cair. Parece que eu tô sonhando. No meio do ano para cá, de 23 para cá, ele acordou. Deu uma chacoalhada. Deu acordado. Última pergunta, bora. Eu queria falar, tem tanta pergunta. Não, Você falou em taxa de lixo agora. A gente tem que liberar. Eu queria falar de cenário, porque o tempo todo o argumento usado, principalmente por você, nós agora temos o presidente Lula mais forte, temos um governador do estado do PT, tudo mais. Porém, do outro lado, e aí eu queria realmente ouvir a sua avaliação mesmo, porque é uma mulher muito mais experiente que eu, que nós estudamos aqui junto. Por outro lado, você tem um cara com a caneta, que é o atual prefeito. E do outro lado, você tem um cara com um recall gigantesco à direita, que é o Wagner, e ainda tem o famoso André Caneco, né? Que o Caneco não foi nós que dissemos que o nome dele é Não, é porque assim, é um apelido que o Baquite foi criou. o Baquite que disse que era André Caneco. A gente se apropriou. A gente chama ele de André Caneco, que é o Certo? André Fernandes. Máquina, de um lado, né? Máquina municipal, vereador, que, bom, você sabe que o vereador ali, né, é quem está dialogando diretamente, muitas vezes, com a população. A direitona, a direitinha, e, por um lado, o PT, que já tem presidência da República, governo do Estado, e quer ter um prefeito também. Como é que essa conta, como é que se convence o eleitor nesse cenário de que é Luiziane na cabeça? E qual é a viabilidade do seu nome, por exemplo, já que você é pré-candidata, nesse cenário? Olha, primeira coisa assim, vamos entender o fenômeno que até hoje mantém o Wagner líder das pesquisas, né? Primeiro assim, o Wagner é muito maior do que o bolsonarismo. Vamos combinar que o Wagner, ele concentra, desde que ele foi candidato a primeira vez, ele concentra a insatisfação do povo de Fortaleza, principalmente das pessoas das periferias, das grandes periferias da nossa cidade, em relação ao porvir, e ao que é sempre uma esperança, é sempre uma perspectiva, né? Uma novidade que nunca se concretizou. Então, assim, com essa movimentação, por exemplo, a candidatura do André Fernandes, que aí sim é um bolsonarista raiz, que aí isso vai começando a separar, né? As coisas vão começando de uma certa forma, a gente não sabe como é que vai ser a perspectiva. Ninguém sabe se o Wagner vai ser candidato, se não vai ser candidato, mesmo essa coisa toda, porque ele concentra. Não é só a questão, além da questão da segurança que a Inês colocou, que isso também é uma coisa, sempre é uma. Porque eu digo uma coisa, viu, gente? Uma coisa que eu tenho me preocupado muito, porque eu digo muito assim, você não tem como enfrentar uma coisa se você não conhece. Eu fui convidada pela Sciences Po, que é uma universidade lá em Paris, para falar sobre a questão urbana. E eu conheci um brasileiro, que é o único sul-americano que lá está na universidade, que ele tem vários livros, ele escreve sobre a questão do crime organizado. O crime organizado, das facções, e eu perguntei, o nome dele é Gabriel Feltrão, Gabriel, onde a tua pesquisa foi como? Ele disse, na comunidade, ele passa 6 meses, estava indo agora para uma maior comunidade, uma favela de Istambul, ia morar 6 meses lá com a comunidade, para escrever. Então, aí eu ávida por informação e por entender as coisas, porque agora me voltei para isso. Sim. Isso daí começa aproximadamente,
escutando ele, inclusive, por volta de 2010. Isso começa no Brasil. E aí eu queria entender para poder. Você só vai enfrentar isso se você entender o que está acontecendo, o que é que está, como é que está, o que é, entendeu? Porque daqui a pouco nós somos refém da nossa própria cidade. Essa cidade a gente não tem coragem mais de andar na rua. Uma cidade que a gente está cada um no seu canto, porque é uma cidade que está ficando inviável. E se a gente não juntar essa cidade, se a gente não entender, se a gente não for para fazer muito mais cucas para essa juventude se formar, para se a gente não der assistência às mulheres que a necessidade, a gente vai estar construindo uma cidade que daqui a pouco é inviável. É uma panela de pressão, que em qualquer hora, entendeu? Então, eu acho que eu tenho muitas dessas preocupações. Então, eu estava falando isso, onde é que eu caibo aí nessa história, Ebele? O que eu acho é o seguinte: os processos que vão. É o processo que vai determinar. Porque, assim, tem várias posições colocadas? Tem, mas também tem muito diálogo que pode acontecer pela frente. Porque eu acho Fortaleza é um pouco cansada dessa forma coronel de fazer política. Pode ser de quem for. Ela se vira contra. Você pode ver. Que é como se, assim, é uma cidade libertária. Decididamente, tá entendendo? Decididamente. Então, assim, é uma cidade que é capaz de votar na Luiziane com voto de opinião. Tem mais de 130 mil votos em Fortaleza, é a mais votada, mais do que os bolsonaristas, que é aquele voto de rede social, não sei de que. Então, assim. Mas é uma cidade que sempre reelege os prefeitos, né? Então, não teve um que tenha perdido, que eu me lembre. Mas também vamos. Tem essas tendências. E Sarto tem ido para a direita porque deve estar enxergando um cenário mais favorável nesse lado, né? Você acha que essa questão de ter o Lula e tudo pode trazer elementos assim para a esquerda se fortalecer, para ganhar esses votos? Estava vendo aqui, estava pegando os dados aqui para trazer, mas teve essa pesquisa Atlas Intel e tinha tido antes uma da IPESP Analítica. No IPESP eu estou em segundo lugar, primeiro vem o Wagner com 33, eu venho em seguida com 21, o Sarto vem com... Aí logo em seguida vieram duas pesquisas para rebater essa, eu acho. Que as duas pesquisas engraçadíssimas, por sinal. Aí se você vem aqui, avaliação positiva, né? Avaliação positiva da cidade, a gente fez aqui um resumo. Camilo, Cid, Lula, Luiziane. Olha aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 10, só tem eu de mulher. Não, isso, Luiziane, isso aí é uma coisa. E assim, o que a gente está vendo é que o que pode acontecer em Fortaleza, o que aconteceu no governo do estado, né? De não ter nenhuma mulher. Assim, só tinha a menina da UP, não, da UP era ainda na candidatura à prefeitura. Gente, não, assim, a gente está vendo uma situação de esvaziamento das candidaturas femininas. Isso é uma coisa muito séria, isso é um lado, né? Mas eu falo assim, em termos até de esquerda, de achar se dá para... Porque você é muito identificada com a esquerda. Sim. Você não tem meio termo. Você não é, tipo, aquela coisa centro-esquerda. Você é esquerda. Já não é a mesma coisa do Evandro. O Evandro já é um perfil mais... Ele Mas não é um PT vermelho. Ó, você ter 46% de avaliação positiva numa cidade que você já governou, isso não é uma coisa simples. É um número alto. Entendeu? Isso é uma coisa simples. E certamente a gente pode estar questionando os dados da pesquisa. Mas se você ver aqui, ó, pau a pau, quase igual o Lula aqui, como é 3% a magia, o Cid Lula aqui. Então, assim, tipo, não é simples, porque assim, essas pessoas todas, o Lula está presidente da República, o Camilo hoje é Senado ministro, já era governador até o ano passado. Sim. Eu tenho 10 anos, 12 anos que eu terminei de governar. Sim. Então, isso aí para mim é um valor que eu preciso cuidar, sabe? Cuidar, porque isso daí isso é afeto, isso são expectativas, isso daí você não imagina que eu podia estar muito bem, dizer assim, não, sabe, uma coisa, essa coisa, porque eu dediquei uma boa parte da minha juventude para governar Fortaleza. Então, assim, você vira mãe, pai da cidade, não sei o quê, eu não tirei um dia de férias. Qualquer coisa que eu falo, porque assim, gosta de falar, né? Mas assim, não tive coragem de tirar férias, não tive coragem, eu não faria mais isso. Sim. Porque isso é uma loucura. Todo mundo tem o seu... Nunca. Eu tinha, porque quando eu saía... Você lembra, uma vez eu fui para a Embaixada do Brasil em Nova York para colocar Fortaleza na história do Brasília Day, não. Não, a gente está fazendo um projeto de tecnologia aqui. Então, a gente queria convencer lá que os nossos jovens poderiam ser, né, ser os
pessoas para fazer as offshore, mas que fosse aqui, que valorizasse, que está assumindo mais. Enfim, quando eu fui, botei o pé lá, tinha 3 disputando, que era prefeito, gente. Ainda tem, aí era o Martonho, que era meu procurador-geral, porque Martonho o Martonho é doutor na Alemanha de direito. O Martonho é perfeito. Aí outro aparece um juiz de primeira instância, também Martonho, que também disse que ele quer ser candidato. E não sei quem brigando para ser. Ai, não, peraí. Eu voltei na mesma pisada. Depois eu voltei de novo, mas eu voltei na mesma pisada e disse: olha, eu quero dizer o seguinte: a justiça tem que resolver, corre dos Martônio, porque, quanto. Eu disse assim, até disse assim, eram 2, né? Que eu disse, pelo amor de Deus, e eram todos 2 Sobral. Eu disse, nossa senhora, tem uma plantação de Martônio lá. Eu disse, isso não é preciso ter uma plantação de Martônio, que eu falei assim, gente, o Martônio. Aí eu só saí quando a justiça disse: não, Martônio é o procurador, que é o prefeito. Já pensou isso? Então, até isso aí. Então, são coisas que a gente vive pelo fato de ser mulher, porque eu duvido se for para aí. O prefeito viaja para cima, para baixo, para baixo, para cima. E tá aí. E quem é que vai tomar o poder? Por quê? Teve um prefeito que passou por um ano desaparecido e não aconteceu nada. Na hora que a justiça disse que era o juiz, doutor Martonho, que assumir, aí eu digo, e aí, ele tá aí na prefeitura? Não, foi pro Beach Park com a família. E assim, então assim, digo, gente, pelo amor de Deus, eu duvido se fosse um homem, porque saiu da cidade, porque está trabalhando, entendeu? Aí então assim, é que nem eu brinco agora, a gente tem essa coisa, e a Evelyn fazendo a chuquinha no cabelo. Eu me lembro aqui que eu aqui, quando começou o governo, né? Aí eu disse, povo, psicologia que é precisando. Aí aí vou pro gabinete, aí chegar no gabinete, todo no gabinete, beleza, né? Todo mundo, que eu ia para uma atividade e tal, enfim. A minha autoridade da prefeitura, da cidade. Aí, tipo, quase não tá no gabinete porque não tá trabalhando. Sim. Aí, depois eu relaxei, disse assim, aquela ali não cuida nem dos cabelos, vai cuidar da cidade? É assim, gente, era assim que é assim. Sem dúvida. Entendeu? Assim, alguém já viu alguém falando da meia do fulano? Ou do cabelo desangrenhado do Beltrano? Gente, é incomparável, é incomparável. Então, a gente... A pessoa, se fosse tu batendo o carro num canteiro central? E depois sentado no meio-fio. Tinha acabado a tua história, tinha acabado. Eu não ia ser não ia ser a prefeita... Eu não ia ser a pior prefeita de uma pesquisa feita pontualmente em 8 capitais. Eu ia ser, para o resto da vida, a translocada. Tinha acabado. Então, assim, tinha se acabado. E várias outras coisas, gente. Tem coisa que era muito cruel a imprensa que tratava, a forma que a imprensa tratou. Muito cruel os questionamentos. Eu me lembro, uma matéria outro dia eu estava vendo assim, era como se fosse Alice no País das Maravilhas. As obras que nós estávamos fazendo. Dessa matéria. Alice no País das Maravilhas. Mas foram muitas obras que não saíram do canto, né? Tipo? Deputada. Tinha lá o bondinho do Bolsa Santa Terezinha. Como eu disse para você, foi toda pensada. Não é centro, não. Foi do lado da Santa Terezinha. Todos os projetos, que eu disse a você. Também, não tinha? Todos os projetos foram, eu disse, pensamos Fortaleza todinha. Alguns deu para fazer, outros não. O Ebeli, a Vila do Mar tem 5 quilômetros de área. Aquilo ali não foi uma obra simples, aquilo foi uma obra de muito dinheiro. É a maior intervenção urbana da América Latina. Sabe o que é lidar com 300 mil pessoas? São 126 associações de moradores. Se você tem um problema, porque quando queriam passar só uma rua lá, era todo dia arrancavam as pessoas de lá, na marra. Então, assim, são coisas que a gente não fez de qualquer jeito. O Hospital da Mulher não é uma coisa qualquer. 80 mil metros quadrados de área total, 26 mil metros quadrados de área construída, e o estilo do Sara Kubitschek, com iluminação natural, com energia solar, todo aquecido de energia solar, coisa de primeiro mundo. Então não adianta fazer qualquer coisa. Os Cucas, gente, o Cuca é uma obra de arte. Aquilo ali tem cinema, e eu sou dessa área de imagem, eu ia lá para escutar o som, porque eu não queria qualquer coisa, eu queria que o melhor cinema, eles têm que ter cinema. Então, eles achavam que nem ia entrar ali, as pessoas que estavam fazendo a obra. Então, assim, foram coisas que saíram, que foram de grande escala. Me diga, depois do nosso governo, o que foi que teve de novidade nessa cidade? De coisa inovadora, que dialogou com os setores da cidade, ou com os bairros da cidade. O que foi? Inclusive, é uma crítica que quem faz muito essa crítica é o Acrísio Senna, que foi vereador, foi presidente da Câmara, ele faz muito essa crítica, conversa com a gente, ele disse, não tem... Fortaleza não tem, não tem um projeto assim, o que é que vão fazer para Fortaleza. Não tem. Ele faz muito assim. Por isso que eu destaco muito essa questão da inovação, porque eu sempre digo assim, o que não se inventa não existe. Então, vamos inventar, porque está precisando, a cidade está precisando de uma sacudida. Os Cucas foi uma invenção. O Cuca foi em concurso nacional de ideias, 14 mil metros quadrados de área, cada um tem.
era para dizer o seguinte: a juventude vai ter que bater aqui de qualquer jeito. Se ela gostar de música, se ela não gostar de. Eu não estou lhe dizendo, quando eu fui apresentar os Cucas para os jovens, muitas vezes olhando para eles, as caras deles, aquela cara bem desconfiada, assim, dizer: quem gosta de música vai para música, quem gosta de esporte vai para esporte, quem gosta. Tem estúdio de TV, Sim. as pessoas também treinam para fotografia, para televisão. Pra rádio. Aí tem a piscina semiolímpica, olímpica, tem o campo de futebol, não sei de quê. E quem não gostar disso, aí tem uma sala de dança maravilhosa do Cuca da Barra. Aí eles olhavam assim para mim, assim, com um olhar de discreto, e diziam assim, isso no dia que eu fui anunciar o primeiro, que foi lá o da Barra. Aí eu olhava assim e disse: e quem não gosta de fazer nada? Aí eu digo: tem um lugar massa para não fazer nada. E tem. E foi pensado assim. Se você olhar todos os três que nós fizemos, todos eles, um anfiteatro, é de frente para um recurso. O primeiro é pela praia, que é a Praia da Barra, ali, aquele o do Mudubim é de frente, o anfiteatro fica de frente para a Lagoa do Mudubim, e o lá do São Cristóvão é de frente para a Lagoa do São Cristóvão, que é o espaço contemplativo, do livre pensar, entendeu? Que o jovem tem direito. Então, se ele quiser não fazer nada, não vai fazer nada lá. Vai não fazer nada lá no Cuca, porque a mãe vai ficar muito mais... Porque a pior dor de uma mãe da periferia dessa cidade é quando o filho sai de casa, até a hora que ele volta, ela não sossega. Então, até o espaço de não fazer nada lá dentro do Cuca, a gente viabilizou. Luiziane, a gente, assim, se desse para ficar conversando, a gente seguia, porque, assim, o assunto não acaba, não. Não, pois não é. Olha, mas exatamente, a gente não tem o aluguel do estúdio, meu povo, aí. Invista nas coisas, pra gente ter um estúdio próprio, a gente vai fazer podcast em 5 horas. Mas, ó, a gente quer te agradecer, a gente queria há tanto tempo essa entrevista, olha, foi muito legal, espero que você tenha gostado também. Ai, muito. Que, assim, e que, é isso, esse é um ano de debates, esse é um ano que vai ter esse primeiro momento, construção de candidaturas, e a gente espera que seja feito da melhor forma possível, para que Fortaleza realmente tenha uma eleição em que diferentes posições claras e múltiplas e que sejam positivas para a cidade estejam à disposição do eleitor, né? Então, eu acho que esse é o principal. E que não haja realmente movimentações tão, assim, autoritárias. Né? Sorrateiras, autoritárias, falseadas, né? Mas, assim, eu acho que Fortaleza merece. Eu digo muito o seguinte: depois da Maria Luísa, nosso governo inaugura o segundo ciclo da esquerda aqui. Né, assim, do ponto de vista do que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, aí como é que a história começou desde quando? A história para trás, gente. Tem muita gente que se inspirou, ou ideologicamente próximos ou não, mas que a gente teve inspiração. Isso daqui. A Inês é amiga do filho dela, que é jornalista também. E eu lembro demais. A Luiziane é da idade do meu filho. Sim. Inês, você não sabe como você me inspirou. Você, como mulher livre, eu lembro demais a gente saindo, todos nós e ela. Entendeu? Então, assim, a diferença de idade não era muito, não. Não, era não. E a forma que ela chegava, e a forma que ela abordava, eu não vou dizer nem aqui, não, para não ter uma esculhambação no podcast, mas teve uma que eu nunca, depois de terminar o programa, eu vou contar para vocês, dela. Então, eu achava aquilo o máximo, porque são essas mulheres fortes que nos inspiram, entendeu? Então, assim, é importante, minha mãe foi sempre muito forte, assim, foi sempre uma inspiração muito grande que eu tive. E a gente, quando vê alguém dizer assim, e você inspirou tanta gente, agora mesmo, estava na praia, e aí eu vendo uma pessoa de lá. Então, isso é uma coisa que é muito gratificante. E quando você faz isso, porque você acha que as pessoas têm que encontrar nelas mesmo a força. É nelas. A gente é daqui de dentro. Claro, quem tem os amigos, tem não sei de quê, mas precisa encontrar. Nós precisamos ser sujeitos da nossa própria história. E nós, mulheres, mais ainda, né? Arrasou. Quer dar cheiro? A Inês tem cheiro para mandar. Tem um cheiro especial. Manda. Para José Vicente Carvalho. Tem 4 meses. Claro que ele não está escutando o podcast. Mas a mãe dele está. A Gisa Carvalho está escutando, botando o menino para fazer. Começar logo, né? Logo. Já vai lá se habituando. Isso, para o Vitor Silva. 2 cheirão bem grandão. Pronto. Ebele, tem cheiro? Não, meu cheiro é geral, Ave Maria. Para todo mundo que voltou com a gente, que vai vir agora também com o podcast, e agradecer a Luiziane. Muito obrigada. Realmente era um nome que todo mundo queria. A gente abre a caixinha. Vocês querem que a gente entreviste? Luiziane. Mulher, e não some não, porque a gente vai querer falar muito contigo daqui pra frente. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu acho
Menina, é tanta história. Eu tô que nem o Deodato. Eu acho que isso vai ser um inferno lá na frente. E eu vou querer ouvir muito. A gente vai querer ouvir muito A gente as suas entender opiniões. esse movimento, né? pra Os entender os bastidores, movimentos. inclusive. Então não suma, não. Viu? Não, Pra de nós, jeito não. nenhum, Se, não. vai- se Pra quiser mandar nós. cheiro para alguém, pode mandar também. Eu quero mandar um cheiro pro povo de Fortaleza, que apesar dos pesares do que dizem de mim, não acredita e sabe que nós fomos a melhor prefeita que essa cidade já teve, e eu não tenho a menor dúvida disso. E sei que o povo reconhece isso. Então o cheiro vai um cheiro coletivo pro povo da Massa. cidade. Aí. Eu também, no próximo a gente destrincha mais cheiros, aí que a gente, nas férias, a gente tirou um mêsinho de férias, aí encontra o povo, e aí o pessoal fica pedindo cheiro, e a gente anota, mas hoje Eu anoto, deixa hoje eu assim, esqueço. Preparada. Olha, a Bro que se esquece. Me esqueço sempre. Não, mulher, eu anoto logo, né? É. A gente tá dando beijo que só. Pois muito obrigada, Luiziane. Foi ótima a Foi nossa massa. conversa. Eu que agradeço, viu? Eu acho que Estou à disposição. É muito bom, né? Mulher conversando. É bom demais. é bom demais, é bom demais. É outra frequência nosso papo. Outra frequência. Gente, é isso. Agradecemos demais a sua audiência até aqui com a gente. E até a próxima semana. Um cheiro. Tchau.